Olha só, eu quero nesse módulo te falar uma coisa muito importante. Se você quer construir uma riqueza, você precisa entender uma coisa. Riqueza não se trata apenas de ganhar mais dinheiro. Você vai ter que colocar na sua cabeça algo que a gente vem falando durante o curso e eu quero complementar isso de uma forma muito importante. Você tem que criar hábitos. Você tem que ter disciplina. Você tem que estar constantemente com a mentalidade que levam ao sucesso financeiro. Muitas pessoas acreditam que basta trabalhar duro, tá? É tudo só isso que você precisa fazer, mas na verdade isso é só um fator na nossa equação. O que você faz com o que você ganha? Como você transforma renda em patrimônio? Como é que você usa o dinheiro para você criar uma vida que vale a pena viver? Olha só um exemplo interessante de Andrew Carnegie. Andrew Carnegie, ele vem de uma família que era muito pobre na Escócia, uma família judia muito pobre que vivia na Escócia. Ele chegou nos Estados Unidos e ele entendeu muito cedo que riqueza não vem apenas do trabalho duro, até porque a gente vê muitas pessoas trabalhando arduamente e elas acabam não saindo, né, dos problemas, das dificuldades financeiras e muito mais. Então ele percebeu isso muito cedo. Andrew Carnegie, o que ele fazia? Ele investia cada dinheiro que ele ganhava de uma forma estratégica. Ele buscava sempre pegar o dinheiro dele e transformar isso num investimento. Qualquer dinheiro que ele ganhava, que ele não precisava gastar naquele momento da pobreza, então ele já buscava ter o hábito de guardar uma parte e ele criava a mentalidade, esse dinheiro ele tem que se multiplicar de uma forma correta. O que aconteceu? Ele criou, na verdade, uma empresa siderúrgica muito grande que revolucionou a economia americana. Você pode estudar mais sobre ele na internet. Então, uma pessoa que acabou ficando muito rica, uma pessoa de muito sucesso, mas você entendeu muito bem. Ele era uma pessoa que ele acreditava que dinheiro ele tem que ser usado da forma correta. O dinheiro eu tenho que entender que no começo ele pode estar escasso, mas se eu tenho o hábito correto, se eu tenho a mentalidade correta, o que eu quero fazer, qual o meu propósito com esse dinheiro, tá? E aqui a gente está usando o propósito muito mais ligado realmente, tá, a esse lado financeiro. Não estou aqui falando agora especialmente do lado filantrópico, que também ele teve, tá? Mas você percebe que é uma pessoa disciplinada. Então essa pessoa, mesmo que ela veio de baixo, mesmo que ela veio de outro país, de outra cultura, ela se tornou uma pessoa com muito êxito, que pode acontecer com você. Um outro exemplo muito interessante é de Oprah Winfrey. O que ela vem? Mais uma pessoa que vem de uma pobreza extrema, ela tinha desafios muito grandes e ela aprendeu a transformar uma marca pessoal em algo que o mundo inteiro queria comprar. O segredo dela não foi só o talento que ela tinha, mas ela tinha uma mentalidade muito correta. Ela investiu, sabe o quê? Em si mesmo. Um pouco diferente do que a gente viu agora de Carnegie, ela entendeu que para ela chegar ao sucesso que ela sonhava, a prosperidade, ela precisava investir. Ela entendeu com sinceridade que estava faltando dentro dela conhecimento de técnicas para fazer o dinheiro dela render, do que ela podia se desenvolver dentro dela para se tornar uma pessoa de sucesso. Isso às vezes dói você olhar para dentro e você parar e perceber. Mas no momento que você está disposto a investir em você, fazer um novo curso, ler mais um livro e assim por diante, então você pode mudar a sua vida. Isso é uma questão de mentalidade que você tem que adquirir. Então, você está criando, nesse momento, um valor muito maior, algo muito, muito, muito mais duradouro, né? Muitas pessoas vão pegar esse dinheiro, vão simplesmente gastar e elas vão desperdiçar os recursos que Deus estava dando para ela. A economia comportamental, ela ensina que a maioria das pessoas toma decisões com base na emoção, não na lógica.
um dos prêmios Nobel de Economia, Richard Thaler, ele fala sobre o conceito de nudge. O que são nudges? Nudges são pequenas mudanças de comportamento que geram grandes impactos a longo prazo. Então, eu vou te dar um exemplo prático, tá? Imagina só você configurar na sua conta que você vai fazer uma transferência automática todo mês antes de você pagar suas contas, tá? Você vai dedicar uma parte do seu dinheiro a investimento. A um investimento que você considera que isso pode te levar para um outro nível de sucesso financeiro, um outro nível de prosperidade. O que você está fazendo aqui? Para começar, você tem uma mentalidade. A sua mentalidade não é uma mentalidade pobre, não é uma mentalidade muito estreita. Você fala, eu posso mais, eu quero mais, eu tenho como alcançar mais. Investir é algo que te faz muito bem. Agora, você está criando o hábito. Porque você sabe que está acontecendo isso. Então, você tem uma mentalidade correta, você está criando um hábito, e esse hábito ele é muito positivo, porque o investimento, tá? Então, você pode usar isso daqui para o seu investimento em você, para o investimento em um novo negócio, para o investimento no mercado financeiro. Você está transformando a sua vida completamente. Você está fazendo com que você saia da mediocridade para o sucesso. O Talmud, ele usa um exemplo muito interessante. Ele fala para você dividir o dinheiro em 3 partes. Uma parte é para você reinvestir. Olha só, há 2000 anos a gente já faz isso no povo judeu. A gente já reinveste. Uma outra parte é para as necessidades da sua casa. E a terceira parte, diz o Talmud, para ajudar outras pessoas. E eu vou falar, a gente faz realmente isso. As partes não precisam ser iguais, mas a gente tem 3 partes na nossa renda. Uma parte para reinvestimento, para investimento, uma parte para aquilo que você precisa, para você, para a sua família, e finalmente uma parte para melhorar o mundo, uma parte da caridade. Então você está entendendo que existe uma forma, uma mentalidade que, na verdade, no meu povo, no povo judeu, e eu estou transmitindo isso para você, está no DNA, e você tem que fazer isso entrar no seu DNA. Então faça com que você já tenha alguns mecanismos para que isso aconteça na prática, na sua vida, e não menospreze, mesmo que o começo ele é pequeno. Eu trouxe de propósito esses 2 exemplos de pessoas que eram pobres. Então eles não tinham como guardar ou investir muito, mas eles não menosprezaram menos o pouco, porque um dia, quando ele se torna mais, eu vou continuar fazendo isso. E aí isso vai se tornar algo muito maior. Então não é à toa que esses 2 exemplos de pessoas, esses 2 judeus que vieram de extrema pobreza, com a mentalidade judaica exatamente que já está no Talmud, que é passado de geração em geração, mudaram completamente a sua vida e, na verdade, a vida de outras pessoas, e eles acabam sendo, inclusive, objetos de estudo de psicologia comportamental, de economia comportamental. Livros de sucesso profissional usam os exemplos dele, e está na hora de você aplicar isso na sua vida.